O empresário viúvo decidiu encerrar o expediente mais cedo naquela noite, algo raro para alguém tão mergulhado no trabalho como ele. Desde a morte da esposa, sua rotina havia se transformado em uma fuga constante da dor, reuniões intermináveis, viagens inesperadas e noites silenciosas no escritório. Mas naquele dia, um cansaço diferente o atingiu, quase como um peso no peito que o puxava de volta para casa. Sem avisar ninguém, ele entrou no carro e dirigiu pelas ruas já escurecidas, observando as luzes da cidade passarem como borrões diante de seus olhos cansados. Ao chegar em casa, algo imediatamente pareceu fora do lugar. A residência, normalmente organizada e iluminada, estava estranhamente silenciosa. Nem o som da televisão, nem passos no corredor. Apenas o eco vazio que parecia amplificar cada movimento seu. Ele fechou a porta com cuidado, como se não quisesse perturbar aquele silêncio, mas ao mesmo tempo sentindo-se desconfortável com ele. Chamou pela governanta, mas não houve resposta. Isso era incomum. Ela costumava estar sempre por perto naquele horário, cuidando dos últimos detalhes da casa. Ele tirou o paletó lentamente, pendurando-o com precisão mecânica, enquanto seus olhos percorriam o ambiente em busca de algo que justificasse aquela sensação estranha. Nada parecia fora do lugar, e talvez fosse exatamente isso que o inquietava. Decidiu subir as escadas. Cada degrau rangia levemente sob seus passos, criando um ritmo quase tenso no ar. Ao se aproximar do corredor dos quartos, percebeu algo que fez seu coração acelerar: a porta do seu quarto estava entreaberta. Ele tinha certeza absoluta de que a havia deixado fechada pela manhã. Por um momento, ele parou. Sua mente tentou encontrar explicações lógicas: talvez a governanta estivesse limpando, talvez tivesse esquecido. Ainda assim, havia algo naquela cena que o deixava desconfortável. Ele respirou fundo e deu mais alguns passos, aproximando-se lentamente da porta. Com um leve empurrão, a porta se abriu sem fazer barulho. O que ele viu em seguida o fez congelar no lugar. Ali, ao lado da cama, estava a governanta. Ajoelhada no chão, completamente concentrada em algo que segurava nas mãos. Era uma caixa antiga, de madeira escura, com detalhes delicados, uma caixa que ele não via há anos. Seu coração apertou imediatamente ao reconhecê-la. Aquela caixa era onde sua esposa guardava suas lembranças mais pessoais. Fotos antigas, cartas, pequenos objetos que carregavam histórias e sentimentos. Depois da morte dela, ele havia escondido aquela caixa no fundo do depósito, incapaz de lidar com a dor que cada lembrança trazia. E agora, ela estava ali, aberta, exposta. Ele não disse nada, apenas observou. A governanta parecia tão envolvida que não percebeu sua presença de imediato. Seus dedos passavam cuidadosamente por uma fotografia, como se temesse danificá-la. Havia uma expressão em seu rosto, não era curiosidade simples. Era algo mais profundo, quase como tristeza, ou compreensão. O empresário sentiu um nó na garganta. Por um instante, ele quis interromper, exigir explicações, recuperar aquela caixa e guardá-la novamente onde ninguém pudesse tocá-la. Mas algo o impediu. Talvez fosse o modo delicado com que ela tratava aquelas memórias. Ou talvez fosse o fato de que, pela primeira vez em muito tempo, alguém além dele estava olhando para aquele pedaço do passado. Foi então que o assoalho rangeu sob seu pé. A governanta se assustou. Seu corpo se enrijeceu, e lentamente ela levantou o olhar. Quando seus olhos encontraram os dele, o silêncio que já dominava a casa se tornou ainda mais pesado. Ela imediatamente se levantou, visivelmente nervosa, segurando a caixa com cuidado, como se não soubesse se deveria devolvê-la ou escondê-la. Seus lábios se abriram, tentando formar palavras, mas nenhuma saiu de imediato, e ele continuou ali, parado na porta, incapaz de dizer qualquer coisa. Seus olhos estavam fixos na caixa, e em tudo o que ela representava, sem palavras, sem reação. Apenas um homem diante de um passado que ele havia tentado enterrar, mas que agora voltava à superfície de forma inesperada.
A governanta permaneceu imóvel por alguns segundos, como se o tempo tivesse parado naquele instante. Seus olhos ainda estavam presos aos dele, cheios de nervosismo e um certo arrependimento. O empresário, por outro lado, não demonstrava raiva imediata, apenas um silêncio pesado, carregado de perguntas não feitas. O ambiente parecia sufocante, como se qualquer palavra pudesse quebrar algo delicado demais para ser consertado. Eu posso explicar, senhor, ela disse finalmente, com a voz baixa e hesitante. Ele não respondeu de imediato. Deu alguns passos lentos para dentro do quarto, seus olhos nunca deixando a caixa. Cada passo parecia calculado, como se estivesse se aproximando de algo frágil, ou perigoso. Quando parou diante dela, olhou diretamente para a caixa em suas mãos. Como encontrou isso? Perguntou, com um tom calmo, mas firme. A governanta engoliu em seco antes de responder. Eu estava limpando o depósito hoje à tarde, havia muitas coisas antigas, poeira, e então vi essa caixa. Ela estava escondida atrás de algumas caixas maiores. Ela fez uma pausa, como se estivesse escolhendo cuidadosamente as próximas palavras. Parecia importante, então eu trouxe para limpar. Ele continuou em silêncio, absorvendo cada palavra. Eu não deveria ter aberto, ela acrescentou rapidamente, abaixando o olhar. Mas, eu vi o nome da senhora gravado aqui. Seus dedos tocaram levemente a tampa da caixa, onde um detalhe quase apagado ainda revelava as iniciais da falecida esposa. E então, eu fiquei curiosa. O empresário respirou fundo, passando a mão pelo rosto. Aquela caixa não era apenas um objeto, era um pedaço do passado que ele havia tentado trancar. Mas agora estava ali, aberta, impossível de ignorar. Curiosa o suficiente para ler. Ele perguntou, erguendo levemente a sobrancelha. Ela hesitou por um momento, mas acabou assentindo. Sim, eu li algumas cartas. O silêncio que se seguiu foi ainda mais pesado. Ele virou o rosto por um instante, tentando controlar a mistura de emoções que começava a crescer dentro dele, irritação, desconforto, mas também algo inesperado, curiosidade. Ele perguntou, finalmente. A governanta levantou o olhar novamente, mas dessa vez havia algo diferente em sua expressão. Não era apenas medo, era preocupação. Senhor, há coisas nessas cartas que, eu acho que o senhor não sabia. Ele franziu a testa. Aquela frase foi o suficiente para quebrar a barreira emocional que ele havia construído ao longo dos anos. Do que está falando? Sua voz saiu mais firme agora. Ela respirou fundo, segurando uma das cartas com cuidado antes de estendê-la para ele. Eu não tenho certeza, mas parece que a senhora estava escondendo algo. Algo importante. Ele olhou para a carta, mas não a pegou imediatamente. Seu coração começou a bater mais rápido, como se já pressentisse que aquilo mudaria alguma coisa. Escondendo o quê? Perguntou, agora com um leve tom de impaciência. Eu não sei exatamente, ela respondeu. Mas há menções a encontros, lugares, e uma pessoa que ela nunca nomeia diretamente. As cartas são antigas, algumas parecem ter sido escritas antes mesmo do casamento. Aquilo o atingiu de forma inesperada. Antes do casamento, sem dizer mais nada, ele finalmente pegou a carta de suas mãos. Seus dedos hesitaram por um segundo antes de abri-la. O papel já estava amarelado pelo tempo, a caligrafia delicada e inconfundível. Era dela. Ele começou a ler. A cada linha, sua expressão mudava sutilmente. Primeiro concentração, depois confusão, e então algo mais profundo, um tipo de inquietação que ele não conseguia esconder. As palavras eram cheias de emoção, mas também carregavam um tom que ele nunca havia visto antes. Havia segredos ali. Sentimentos não revelados, e, principalmente, referências a algo, ou alguém, que ele não reconhecia. Ele abaixou lentamente a carta, olhando para o vazio por alguns segundos. Isso, não faz sentido, murmurou, mais para si mesmo do que para ela. A governanta permaneceu em silêncio, observando sua reação. Ah, mas, ela disse suavemente, apontando para a caixa ainda aberta sobre a cama.
Ele olhou para dentro da caixa. Cartas, fotografias, pequenos objetos, todos organizados com um cuidado quase íntimo. Era como se cada item fosse uma peça de um quebra-cabeça que ele nunca soube que existia. Sem perceber, ele se sentou na beira da cama. Sua mente estava longe dali agora, presa nas palavras que acabara de ler. Talvez, ele não conhecesse completamente a mulher com quem dividiu sua vida. E essa ideia era mais perturbadora do que qualquer outra coisa. Ele apertou a carta entre os dedos, enquanto uma nova pergunta surgia, impossível de ignorar. O empresário permaneceu sentado na beira da cama por um longo tempo, com a carta ainda em mãos, como se o mundo ao redor tivesse perdido o som. A governanta, percebendo o peso daquele momento, manteve certa distância, observando em silêncio, sem ousar interromper. O ar no quarto parecia denso, carregado de memórias e revelações que haviam ficado escondidas por tempo demais. Depois de alguns minutos, ele respirou fundo e passou a mão pelo rosto, tentando se recompor. Seus olhos voltaram lentamente para a caixa sobre a cama. Pela primeira vez desde a morte da esposa, ele não sentia apenas dor ao olhar para aquelas lembranças, sentia necessidade. Necessidade de entender. Sem dizer nada, ele pegou outra carta. Dessa vez, abriu com menos hesitação. Seus olhos percorriam cada linha com mais atenção, como se procurasse respostas específicas. As palavras novamente revelavam fragmentos de uma vida que ele desconhecia, encontros discretos, despedidas carregadas de emoção, promessas não cumpridas. E sempre aquela mesma presença misteriosa, alguém que parecia ter sido muito importante, mas que nunca era nomeado. Isso não pode ser, ele murmurou, quase sem voz. A governanta deu um pequeno passo à frente. O senhor reconhece algo? Ele demorou a responder. Seus olhos agora estavam fixos em uma fotografia que havia caído da carta. Ele a pegou com cuidado. Era uma imagem antiga. Sua esposa, mais jovem, sorrindo, um sorriso que ele conhecia bem. Mas ao lado dela havia uma figura parcialmente cortada, como se alguém tivesse sido propositalmente removido da foto. Apenas um braço era visível, apoiado levemente sobre o ombro dela. Seu coração apertou. Alguém tirou essa foto, ou tentou esconder quem estava com ela, disse ele, mais firme agora. A governanta se aproximou um pouco mais, inclinando-se para observar. Talvez ela mesma tenha feito isso. Ele ficou em silêncio por um instante, considerando aquela possibilidade. Sua esposa sempre foi reservada, mas nunca ao ponto de esconder algo tão significativo. Ou, talvez ele simplesmente nunca tenha percebido. Determinados a continuar, ele começou a retirar mais itens da caixa. Pequenos objetos surgiam, cada um com um peso emocional próprio, um bilhete dobrado com cuidado, um pingente antigo, até mesmo um recibo de um hotel em outra cidade. Eu nunca estive aqui com ela, disse ele, lendo o nome do local em voz baixa. A governanta franziu levemente a testa. As datas são de antes do casamento. Ele verificou rapidamente. Seu olhar endureceu. Sim, mas muito próximas. Aquilo o atingiu de uma forma diferente. Não era apenas um passado distante, era algo que quase atravessou para a vida que eles construíram juntos. Ele se levantou de repente, começando a andar pelo quarto, inquieto. Como eu nunca soube disso? Disse, mais alto agora, a frustração finalmente escapando. Eu vivi com ela, compartilhei tudo, ou pelo menos achei que compartilhava. A governanta permaneceu calma, sua voz suave contrastando com a agitação dele. Às vezes, as pessoas guardam partes de si mesmas que nem mesmo quem está mais perto consegue ver. Ele parou, olhando para a janela. Lá fora, a escuridão da noite começava a dar lugar a um leve tom de azul, o amanhecer se aproximava. Mas por quê? Ele perguntou, quase em um sussurro. Por que esconder isso de mim? Não houve resposta imediata. O silêncio entre os dois não era mais apenas tenso, era reflexivo. Depois de alguns segundos, ele voltou até a cama e pegou uma última carta, diferente das outras.
O envelope estava lacrado, como se nunca tivesse sido aberto. Seu nome estava escrito na frente. Seu coração acelerou. Com mãos ligeiramente trêmulas, ele abriu o envelope. A governanta observava atentamente, sentindo que aquele momento era o mais importante de todos. Ele começou a ler. Dessa vez, sua expressão mudou de forma mais profunda. Não era apenas surpresa ou confusão, era algo mais intenso. Seus olhos começaram a brilhar, como se uma verdade finalmente estivesse se revelando. A carta era dela, e era direcionada a ele. Cada palavra parecia cuidadosamente escolhida, como uma despedida que nunca havia sido entregue. Ela falava de amor, de arrependimentos e, finalmente, do segredo. Quando terminou de ler, ele ficou imóvel. A governanta deu um passo à frente. O que diz? Ele demorou alguns segundos para responder. Quando falou, sua voz estava baixa, mas firme. Ela tentou me contar. Seus olhos se encheram de uma emoção difícil de definir. Mas eu nunca dei a chance. O peso daquelas palavras caiu sobre o ambiente. Ele segurou a carta contra o peito, olhando novamente para a janela. O sol começava a surgir no horizonte, iluminando lentamente o quarto, como se trouxesse, junto com a luz, uma nova perspectiva. O passado que ele tentou enterrar não apenas voltou, mas agora exigia ser compreendido. E, pela primeira vez, ele estava pronto para encarar a verdade.